explicando versículo por versículo Novo Testamento. Este é o quadro, eu sou Adriano Alves e vamos continuar a partir de onde paramos no vídeo passado. Estamos em Mateus 1 e 7. Antes de fazer a leitura, relembrar o que nós já falamos, que em caso de genealogia, eu não vou proceder à explicação ou contar a história nome por nome das pessoas para não tomar muito tempo. Apenas em caso de genealogia, vou parar quando se trata de um nome sobre quem paira alguma dúvida, alguma aparente contradição nos textos bíblicos. Tá bom? Então vamos lá, Mateus 1 e 7. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 12. Há uma aparente contradição aqui. Versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Qual a aparente contradição que nós encontramos neste texto? Jeconias, segundo algumas pessoas interpretam com base em Jeremias capítulo 23, versículo 30, não teve filhos. E Mateus, capítulo 1, versículo 2, está dizendo que Jeconias é pai de Salatiel. E Jeremias 23 e 30 diz que ele não teve filhos. Essa aparente contradição se explica porque a profecia de Jeremias diz respeito a não ter quem substituísse ele no trono. Este era o sentido de gerar em Jeremias. Na cultura judaica, muitas vezes, quando se fala em gerar, não está falando de trazer à existência um neném, um filho, um menino, a menina. Não. Muitas vezes, quando se fala de gerar, significa ter alguém que assuma o trono. Como diz aquela palavra, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não significa que eu hoje tive um filho, mas significa eu hoje constituí você como rei no meu lugar. Então é nesse sentido que se explica esta palavra. Jeconias foi pai, sim, foi pai, como diz o versículo 2, de Salatiel. Ok? Então vamos prosseguir para o versículo 13. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azora, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui há uma outra aparente contradição. O texto, segundo escreveu Mateus, está dizendo que o pai de José, ou seja, o avô de Jesus, é Jacó. Já o texto de Lucas diz que é Eli. Eli ou Jacó foi pai de José. Algumas pessoas querem apontar aqui uma contradição, dizendo, perguntando, quem está certo, Mateus ou Lucas? Ambos escrevem genealogias. Nós já explicamos que Mateus escreve sua genealogia do ponto de vista judeu. Mateus está usando da cultura judaica e de valores judaicos. E aqui podem ter acontecido algumas coisas, várias coisas. Por exemplo, na lei judaica existia uma obrigação quando um homem morria sem ter filhos, a sua esposa, a sua jovem esposa, que ainda não havia gerado filhos para perpetuar o nome do falecido, ela era dada como esposa ao irmão do falecido que suscitaria o nome àquele que faleceu. Então, devido a isto,
as genealogias judaicas honravam o nome da pessoa que faleceu, e pode ter acontecido também uma questão de adoção, e Mateus e Lucas estejam aqui contando cada um do seu ponto de vista, um falando do pai adotivo e outro falando do pai biológico, porque Lucas escreve do ponto de vista cultural greco-romano e Mateus escreve do ponto de vista judaico, que tinha uma tradição muito forte e especificações muito nítidas quanto a genealogias. Portanto, não é uma contradição. Mesmo que considerássemos essa questão da contradição, nós temos ainda a questão de que Mateus não está aqui reproduzindo uma genealogia completa com nomes, com todos os nomes, com todas as gerações. Ele está apenas apresentando os nomes principais. Muitos nomes foram ocultos aqui, foram deixados de fora, porque logicamente não caberia. Então, acredito que fica respondido esta questão desta aparente contradição. Vamos continuar? Pois bem, paramos então no versículo 16. Vamos agora para o 17. Diz assim: De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. É o que nós já falamos. Mateus está cobrindo aqui um espaço de 2000 anos. E ele apresenta 42 gerações, divididas em grupos de 14 gerações cada uma. Como eu já falei, ele não está pretendendo esgotar aqui cada geração. Muitas gerações ficaram de fora. É apenas um propósito de delinear, de demonstrar a realeza do Senhor Jesus. Até mesmo porque existiam, como já bem explicamos, genealogias públicas, registros públicos das genealogias para quem quisesse um registro completo, e ele estaria chovendo no molhado e gastando energia, tempo e material à toa se ele fosse apenas reproduzir tudo isso. Aqui ele está relembrando e trazendo aqui, traçando uma linha que pudesse demonstrar a realeza de Jesus Cristo como filho de Davi, como descendência de Davi. Pois bem, vamos continuar. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Precisamos observar algumas coisas aqui. Primeiro, diz o texto, desposada com José. O que significa dizer desposada com José? Significa que ela era noiva de José, entretanto, o conceito de noivado dos judeus era um conceito bastante rígido. Tinha o mesmo significado que um casamento. Havia um contrato com obrigações de ambas as partes, e esse contrato entre famílias tinha o mesmo significado do casamento. Então, José e Maria tinham uma responsabilidade mútua. E aí o texto continua, sem que tivessem antes coabitado. Significa que, apesar de terem este contrato, esta responsabilidade, eles ainda não haviam consumado o casamento, não haviam se juntado, não haviam se unido conjugalmente falando, não haviam tido relações sexuais. E aí o texto diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então o texto está indicando que Maria não tinha relações sexuais e mesmo assim achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é apresentado aqui com personalidade e sendo, portanto, uma divindade.
O Espírito Santo está sendo demonstrado, sendo apresentado como uma pessoa, aquela por quem é gerado o Senhor Jesus. Vamos continuar? Vamos agora para o versículo 19. Diz assim: Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que significa deixá-la secretamente? Significa que ele não queria jogar toda aquela situação no ventilador. Como o contrato equivalia ou tinha o mesmo valor de um casamento, José poderia fazer duas coisas, ele tinha duas opções. A primeira opção de José era levar aquilo a público e explicar os motivos pelo qual ele estava dando uma carta de divórcio para Maria. A segunda opção era dar esta carta de divórcio pessoalmente a ela em segredo e simplesmente sair daquele compromisso, daquela relação em segredo. Ele estava, segundo o texto diz, pensando em fazer, resolvido a fazer a segunda opção, para que ela não fosse infamada. Depois disso que acontecesse, a possibilidade do apedrejamento era uma possibilidade real, mas aquilo que acontecesse já não estaria mais debaixo da sua responsabilidade direta. Vamos agora para o versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja que o texto diz que ele ponderava nestas coisas. Significa dizer que ele estava pensando, concatenando, imaginando, ponderava nestas coisas. Não dá para saber quanto tempo que ele ficou ponderando, quanto tempo ele ficou meditando, remoendo, mastigando, digerindo esta informação. Era uma situação muito difícil para José. Imagine, José amava Maria. Fato é que ele quis deixá-la secretamente para que ela, de imediato, não fosse exposta a uma situação de vergonha, de infâmia. Só faria isto um noivo que amasse a sua noiva. Então ele amava Maria. De repente ela chega um belo dia e diz: Amor, bem, tem uma coisa para te falar. É que eu tô grávida e é do Espírito Santo. Coloque-se na situação, coloque-se no lugar de José. Então, o texto diz que ele ponderava, ele pensava, ele maquinava, ele digeria estas informações e ponderava deixá-las secretamente. E então apareceu-lhe em sonho um anjo. É interessante o texto dizer que apareceu-lhe em sonho, porque ele era judeu e todo judeu sabia que Deus fala através dos sonhos. Aliás, olha o nome dele, José. Quem é o outro personagem bíblico de uma época muito remota que se chamava por esse nome e que foi conhecido por interpretar sonhos? José do Egito. José do Egito recebeu sonhos da parte de Deus e, através da sua capacidade de interpretar sonhos, inclusive os sonhos de Faraó, ele salvou o mundo de uma calamidade muito grande, salvou o seu próprio povo. E agora, milhares de anos depois, o outro José traz o mesmo nome, José, e ele recebe sonhos. E através deste sonho ele tinha a oportunidade de participar de um processo maravilhoso que mais uma vez
abençoaria as nações de todo o mundo, mas em uma escala muito maior, em um assunto muito mais sério do que uma mera fome, do que uma mera morte física, que foi o caso da salvação operada através da vida de José do Egito. Agora, através da vida de José, aconteceria uma salvação muito maior, e a revelação ele recebe em sonho da mesma maneira. E o anjo aparece para ele trazendo uma palavra de Deus. Anjo significa mensageiro, tanto do grego ângelos como do hebraico malak. Tem o mesmo significado. E este anjo é um ser espiritual. Anjo também pode significar qualquer ser humano, qualquer pessoa que é portador de uma mensagem, ele é um anjo. Ele está portando uma mensagem, ele é o mensageiro, ele é um ângelos. Mas na maioria das vezes que a palavra anjo aparece na Bíblia, ela se refere a um ser espiritual de outro mundo, de outra dimensão. Um alien, um alienígena, um ET, um extraterrestre, não é desse mundo. Se eu estivesse falando apenas com pessoas seculares, seria mais fácil explicar assim, né? O que é um anjo aqui nesse texto? Um anjo aqui é um alien, é um ser de uma dimensão extraterrestre. É um ser que não faz parte dessa dimensão espaço-tempo em que habitamos, em que vivemos. É esse ser que aparece a José em sonhos nesse momento. E esse anjo então diz: José, filho de Davi. Ele está trazendo a memória de José, a sua responsabilidade, a sua posição na história. Ele é filho de Davi, ele é descendente da linhagem real de Davi, e é justamente por ele que vai passar o fluxo da promessa que Deus fez há centenas de anos atrás, que da descendência de Davi nasceria um homem que seria herdeiro do principado de Davi, e o seu trono não teria mais fim, seria eterno. E, portanto, chegou o momento de se cumprir. E o anjo está falando para José: José, se localiza, José. Você faz parte desse processo. José, filho de Davi, descendente da linhagem real, é por você que, através de você, é através da sua vida que esse menino será criado, esse menino vai crescer, vai se tornar um homem e vai cumprir o seu propósito sobre a face do globo terra. José, filho de Davi, acorda, José, se localiza, José. É isso que o anjo está dizendo. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui ele está corroborando a palavra de Maria, que dizia: é do Espírito Santo. José ponderava essas coisas, mas diz: é melhor eu deixar essa mulher secretamente. Mas agora ele pondera essas coisas e agora ele recebe a palavra de um anjo do Senhor. E o texto diz, versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui precisamos falar aqui duas coisas. Primeiro, porás o nome dele Jesus. Já falamos isso, né? O nome Jesus, que vem do hebraico Yeshua, significa Jesus, que significa Jeová, o Salvador. E ainda o anjo diz: salvará o seu povo dos seus pecados. Quando ele fala salvar, significa que alguém está correndo um perigo grave e iminente, que precisa ser salvo. E que perigo é esse? O pecado deles. O que é pecado? A palavra pecado, no seu original, significa errar o alvo. Portanto, ele está falando de um processo de degradação que estava engolindo toda a humanidade, levando-as para a completa perdição. E agora eles precisavam ser salvos, porque
Se alguém precisa ser salvo, significa que por ele mesmo ele já está perdido. Por isto que a palavra diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas ela é dom de Deus. A palavra dom significa presente, ou seja, por mim mesmo eu não tinha poder para adquirir aquilo, mas eu recebi de graça. Presente é aquilo que eu recebo sem merecer ou sem pagar preço. E é nesse sentido que Jesus vem operar esta boa salvação. Não depende de mim, é apesar de mim que ele salva dos meus erros. Eu erro, você erra, todos nós erramos, mas um dia aprove a Deus enviar Jesus, o Cristo ungido de Deus. Pois bem, já passamos de 20 minutos, então vamos deixar o versículo 24 para versículo 24. Na verdade, nós lemos até justamente lemos até o versículo 21, né? Então nós vamos continuar a partir do versículo 22. Se é importante essa palavra para você, compartilhe, fale, deixe aí uma mensagem, deixe aí a sua impressão. Mesmo que você discorde, escreva aí o que você discordar, não tem problema, o importante é você participar. Tá bom? Muito obrigado e Deus lhe abençoe poderosamente em Cristo Jesus.